fui atropelada há um tempo atrás, então eu tô recuperando o senso de segurança na bike, sabe? Menina, caracas. Tem muito É, tempo isso? foi no início de agosto. Não foi Ah, assim, não, é não foi, recente. não foi tão violento, mas foi um sustão, sabe? Foi numa esquina, sabe? O cara veio para cima de mim, não respeitou que eu estava na ciclovia e ele Nossa, estava na atrás de ciclovia mim. ainda. Aham. Ele decidiu dobrar naquela rua e foi, sabe? E eu estava indo, então ele estava por trás de mim, ele me cortou a frente, né? Aí eu olhei para o lado e pensei, eu tenho que me atirar, e aí eu me atirei no chão, assim. Eu mal raspei a mão, sabe? Foi muita sorte. Só que a minha bike deu um estrago. Tive que trocar a roda da frente, trocar os freios, trocar bastante coisa, né? Então eu levei um susto, sabe? E aí e daí choveu nos próximos dias, eu não consegui voltar a fazer um pedal mais longo para ir tendo confiança de novo, né? Sim, comigo aconteceu o contrário. Eu fui fechada, eu estava andando na rua, ali perto do Shopping Jardins, não sei se você lembra. Não, não me lembro. Ai, não vou saber te dizer. Aí a pessoa, ela me espremeu um pouco, ela entrou assim com o carro, sabe? Ela, aí eu caí, meu joelho foi no chão, ralou aqui, ralou mão. Nossa, eu fiquei tão brava, soltei um berro. A mulher ficou até assustada comigo. Aham, aham. Eu ainda fui para casa, não peguei o contato dela, fui para casa, subi com a bike, sozinha, que eu morava no terceiro andar, tinha que subir de escada. E fui embora, mas aí depois aquele joelho foi ficando meio feio, sabe? Enfim, mas vai dando uma. A gente fica meio assustado, né? Depois. Isso, fica lembrando, né, das situações, assim, Mas aí eu voltei a usar capacete, que era uma coisa que eu não estava mais fazendo, sabe? Mesmo que eu não batia a cabeça, dependendo como eu caísse, eu poderia ter batido, né? E voltei a ficar mais atenta, assim, que eu já faço, às vezes, uma rota bem maior para poder pegar a ciclovia para não andar no meio dos carros, né? E nem nas calçadas. Mas eu também fiquei muito brava e eu não peguei o contato daquele senhor, porque eu pensei, eu não me machuquei, só que no fim o valor da bike deu R$ 340, sabe? Ele podia ter pago, porque né, ele foi totalmente assim, culpado. Os caras da rua que tinham uma mecânica perto vieram me ajudar, sabe? Eles que te colocaram de novo a correia no lugar, porque mas naquele dia foi bem curioso, porque eu estava muito atenta, porque eu tinha tido um momento na aula de escrita que eu precisei muito de atenção, sabe? Então eu estava ainda muito conectada. Eu acho que se não fosse isso, eu ia cair de um jeito ruim, porque o que me salvou foi eu ter caído bem, sabe? Incrível, incrível. Com certeza. Você estava falando e eu estava pensando, nossa, que as coisas não são à toa, né? E aí tentando buscar um ponto de conexão dessa história com um capítulo. E, e aí eu recuperando o senso de possibilidade. E quando eu bati o olho aqui, a, a, a coisa que vai norteando é o que a gente ganha ao permanecer estagnado. Você está falando sobre andar de bicicleta, né? Que é uma coisa que a gente precisa estar em movimento o tempo todo, senão a gente cai. Interessante isso, né? E interessante como foi uma experiência da sua própria semana, escolher o andar de bicicleta enquanto encontro com o artista,
escolher estar em movimento, né? Enfrentar esses medos, que é muito doido isso, né? Como que as coisas estão conectadas, as coisas mais simples, que parecem triviais, mas que a gente consegue trazer para a jornada. E a bicicleta, é uma das primeiras conquistas da minha infância, sabe? Que eu tenho mais nitidez de lembrar dos processos, que nos finais de semana eu ia na casa do meu avô, que o meu tio morava com meus avós, e esse tio mais novo, irmão da minha mãe, é que me levava para uma quadra que ficava atrás da igreja, e nessa quadra ele ia me ensinando a andar de bicicleta, sabe? E aí eu esperava chegar o próximo final de semana, porque era nos finais de semana que eu treinava, e ele era o adulto da minha rede que tinha paciência de me ensinar, sabe? E gostava de estar ali, assim, vendo a minha conquista. Eu lembro, daí ele usava uma rodinha, depois ele tirou a rodinha, aí deixou só de um lado, ele foi indo num processo muito bem pedagógico, sabe? E quando eu consegui, eu me sentia tão livre, aí a mãe falava, ai, precisa ir na padaria comprar pão. Deixa que eu vou de bicicleta, tudo eu queria fazer de bicicleta, sabe? E meus pais moram numa parte alta da cidade, então para ir nos outros lugares eu tinha que sempre subir uma lombona, mas eu não me importava com isso, sabe? E aí eu fui retomar andar de bicicleta em 2015, quando eu já estava aqui em Porto Alegre. E aí eu lembro os cabelos ao vento, sabe? Essa sensação é muito libertadora para mim. E por isso que eu senti uma emoção tão grande nessa sexta, que eu tive uma semana bem difícil, senti muita raiva, tudo aquilo que a Júlia escreveu no capítulo anterior, eu senti. E aí eu ter conseguido sair para pedalar sem propósito, porque eu estava a semana toda com tantas tarefas, tudo eu tinha que dar um check, tá, isso está feito, sabe? Mesmo em coisas que eu gosto de fazer, elas tinham virado uma tarefa, né? E aí eu saí para pedalar sem nada, a única coisa era se divirta, vai, sabe? Então foi muito marcante, assim, muito marcante. É muito legal essa frase também que você falou, mesmo as coisas que eu gosto de fazer viram uma tarefa. Vou até anotar aqui. Que tem a ver também com esse capítulo, né? Ela fala lá no final que o nosso artista precisa de ter tempo para fazer nada. E que às vezes esse tempo é um pouco ameaçador, né? Às vezes pode parecer um pouco egoísta. Enfim, é muito interessante como que quando um projeto ele nasce de uma experiência, como esse nasceu, da experiência da Júlia dentro de sala de aula, lidando com pessoas que estavam tentando desbloquear a sua própria criatividade, sendo que ela também ficou com medo de estar bloqueada, lembrando um pouco lá do início, de se bloquear ao assumir essa responsabilidade de orientar pessoas a desbloquearem as suas próprias criatividades, mas que ela se deu conta de que, ao fazer isso, ao estar com essas pessoas, trabalhando com elas, a própria criatividade dela também ia se desbloquear com o processo. Eu fui longe agora, né? Fiz o gancho, assim, tem um branco na minha mente, mas daqui a pouco eu conecto isso. Tá, do processo, né? Quando um processo ele parte de uma experiência. Então, se a gente for parar para pensar, se a gente continuar escrevendo, continuar com compromisso, pode ser que algumas coisas não façam sentido em algum momento, mas especialmente se a gente para conversar, porque eu não tinha feito ainda esse gancho com as coisas.
se a gente está atento aos nossos próprios processos, se a gente expressa eles, escrevendo ou conversando com a nossa rede, com o nosso grupo, né, criativo. Por isso que é importante, gente, mesmo que às vezes pareça que é uma coisa boba, mas compartilha, sabe? Às vezes alguém está passando por aquilo, às vezes juntos a gente vai conseguir encontrar um outro link ou alguma outra camada que esteja ali, né, meio que invisível, mas que vai ter conexão. Sempre tem conexão, porque é a vida, né? As coisas não acontecem à toa, soltas, aleatórias. Tem ali esse sentido que a gente pode ir, né, pensando, refletindo sobre. Igual esse que eu pedi para me marcar, né? Então ela me marcou lá no Instagram e eu vi que ela saiu para fazer um encontro com o artista da bicicleta. Ela estava contando a história de que ela caiu e que estava com receio de andar de bike, só fazendo um resumo, né? Só que ela foi muito bom, e esse receio veio por causa de um acidente que aconteceu. E nessa semana a gente fala muito sobre estagnação. O que que a gente ganha ao se permanecer estagnados? Como que a gente observa e identifica os nossos pontos de autossabotagem? Como que a gente restringe as nossas possibilidades ao colocar limites até nas coisas boas que a gente pode receber? Como que a gente perde o medo de crescer? E às vezes a gente fala isso, parece até um negócio esquisito, né? Como que eu limito o que é bom para mim? Como que eu limito o que eu recebo, né? Como que, na verdade, no final das contas, é sobre isso. A nossa incapacidade de se abrir para receber, a nossa incapacidade de observar as possibilidades que estão, assim, lambendo a nossa cara, né? Ai, ai, ai. E ela faz. Desculpa, te interrompi, Cris. Não, eu acho ótimo quando me interrompem. Eu acho muito um tapa na cara esse início de capítulo, porque ela tá, se esse Deus é tão maravilhoso, que é esse Deus que a gente acredita, por que que eu não posso acreditar que ele quer o infinito maravilhoso para mim? Aí a gente limite esse máximo, sabe? Ah, não, mas é até ali. O resto eu tenho que sofrer, pagar pecados, porque a Eva comeu lá e o Adão comeram maçã, entendeu? Tipo, a gente já nasce com essa. Parece que já é uma premissa a gente já nascer devedor, já nascer pecador. Isso também é histórico e cultural, a gente pode até. Ela não aborda isso porque ela é super neutra nesse sentido, mas a gente sabe que talvez uma cultura, a nossa cultura ocidental, ela é muito mais. Poda muito mais nesse sentido do que talvez uma oriental, né? Eu não tenho também tanto conhecimento para falar, mas né, porque a gente fica nessa vibe da escassez e de estar tá sempre se até por ali tá bom, não, mas isso daí seria demais. Né? O Marquitos tem uma frase que é como pode melhorar o universo, né? Um post-it, acho que eu aprendi com ele essa frase. E é uma coisa difícil a gente se perguntar como pode melhorar. A gente fica falando, ai, que tá ruim, mas pode piorar. A gente fica sempre, né, no outro lado, na outra. É muito comum a gente ficar na outra vibração, assim. E eu acho muito um tapa na cara esse início de capítulo, porque questiona um pouco até a nossa fé, eu acho, sabe? E eu acho isso bem importante. E daí ela vai para aquela parte que é do a gente entrar na zona de conforto, né? E de ficar ajudando os outros e colocando meio que os outros como ou a demanda dos outros como uma desculpa, né? E e eu acho que isso tem um pouco a ver com a gente se limitar a crescer, sabe? Não sei direito como falar isso, mas é como se
pensando numa história, isso já apareceu para mim em terapia, então eu vou falar aqui porque talvez faça sentido. Vamos supor, meu pai e minha mãe, eles não têm uma graduação, tá? Meu pai fez supletivo e a minha mãe só terminou o 2º grau e foram trabalhar. E aí eu me permiti fazer uma faculdade, é como se eu quisesse ser maior que os meus pais, e às vezes, talvez a Shirley possa trazer mais em palavras isso que eu estou querendo falar. É como se a gente... Não, eu não posso ser mais, porque os pais são os maiores aqui atrás de mim, entendeu? E aí eu não posso sonhar tanto assim, porque eu vou estar sendo maior que eles. Mas o maior sonho de um pai, eu não sou mãe, mas acho que o maior sonho de um pai é ele ver o filho maior que ele, né? Só que é meio contraditório isso tudo, porque daí a gente meio que fica se podando. Eu não sei se isso é um pensamento comum ou se isso é uma coisa de algumas pessoas que têm algumas dores nesse sentido, né? Mas eu achei isso relacionado com a gente meio que se limitar ao máximo que eu poderia ser, sabe? E a Cris caiu. Eu vi as cabecinhas fazendo assim, então talvez a galera se identifique comigo. Para mim faz muito sentido ler isso que você está falando, assim. Engraçado que essa semana aconteceu uma coisa exatamente referente a isso comigo. Foi aniversário do meu pai, né? E eu tenho questões, assim, né, muitas questões com meu pai, que eu tento assentar, assim, na minha cabeça ao longo dos anos, mas ainda não é algo 100% resolvido. Mas aí eu liguei para ele, para dar parabéns a ele, e aí ele me, assim, dei parabéns e tal, mas na primeira coisa que ele falou, ele, obrigada, estou aqui, e começou a reclamar das mesmas coisas. E aí eu falei assim, nossa, toda vez que eu encontro com meu pai, ele está questionando, ele está reclamando, né, ele está falando, que, tipo assim, a vida dele tá no mesmo lugar. E aí eu fiz um paralelo, assim, né, com a minha vida, com as coisas que acontecem na minha vida. Aí eu me dei conta, eu falei, caraca, mas eu também estou nesse mesmo lugar. E aí caiu uma grandíssima ficha, assim, né, que talvez diferente dele eu não fico reclamando aos 4 cantos, essas coisas, mas eu estou no mesmo lugar também, assim, sempre vivendo e revivendo questões muito semelhantes. Eu acho que eu nunca tinha tido essa percepção, né? Acho que eu nunca tinha caído essa ficha, assim, porque eu acho que eu ao mesmo tempo, né, que eu já percebi que eu tenho padrões muito semelhantes a ele, eu fico querendo ser diferentona. Eu fico querendo achar que eu estou muito bem, muito evoluída. E aí, às vezes, é uns tapas, assim, né? Que, tipo assim, caralho, não sou evoluída merda nenhuma, né? Estou aqui no mesmo lugar, correndo atrás do rabo, igualzinho. E faz muito sentido, assim, para mim, isso que você falou, né? A gente tem essa necessidade, né, de pertencimento. De fato, primeiro contato, né, com a humanidade, com a sociedade, com algum sistema, é a nossa família mais próxima. Então, assim, né, gente, se eu estou no mundo, eu preciso pertencer a esse povo aí, porque é deles que eu vim. Então, vem essa necessidade de pertencer. E aí, devido a essa necessidade de pertencer, eu acho que a gente faz uns acordos, né, mentais, ali, uns pactos mentais de ser igual, de ficar no mesmo nível, de não ser diferentão, para pertencer, né? Porque se a gente for muito diferente, a sensação é que não vou fazer mais parte, né? Você muito, muito fora dessa curva.
Então, faz muito sentido mesmo isso que você falou. Logo no inicinho aqui do capítulo, ela fala sobre culpa. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Então, vou ler aqui um pedacinho. Fala, Deus é ilimitado em seu estoque e que todos têm igual acesso. Isso começa a dissipar a culpa quanto a ter ou obter muitas coisas boas. Como todos podem desfrutar desse suprimento universal, nossa abundância não priva ninguém. Se aprendermos a pensar em receber a bondade de Deus como um ato de adoração, cooperando com o plano de Deus para manifestar felicidade em nossas vidas, nós podemos finalmente parar com a autossabotagem. Então, assim, tem a ver com merecimento, né, com automerecimento. Tem a ver com automerecimento, com essa coisa de se permitir mesmo que a nossa família, né, que a nossa estrutura não tenha tido aquela oportunidade, a gente tem. E na verdade, é o contrário, né? Uma honra, é um presente, saber aprender pegar essas oportunidades. Essa coisa do tamanho, né, da família é uma coisa que tem outras camadas, né? Não um título. Acho que o mundo vem trazendo os títulos e as coisas, o poder de ter coisas, títulos e tudo mais, como algo maior do que uma sabedoria também interior, do que uma própria hierarquia da família, que às vezes a gente sabe mais coisas técnicas, sabe mais se virar em algumas coisas do mundo, mas enxergar essa coisa da constelação, né, do pai e mãe serem maiores, da gente ir até eles e não eles irem até nós. Só complementando o que a Letícia falou sobre como pode melhorar o universo, isso vem de barras de Axis, é uma terapia energética, né? Então, essa terapia energética, ela traz perguntas para que a gente vá abrindo o campo, abrindo o campo, abrindo o campo. Então, muito provavelmente, o Marquito trouxe disso. Se alguém quiser saber mais, é só dar uma pesquisada. E aí, pessoal? As cabecinhas estão assim, assim. Acionou alguma coisa aí? A gente foi dando uma volta, né? Medo, escassez, estagnação. O que faz a gente se auto-sabotar? O que faz a gente permanecer nessa estagnação, parado? Não merecimento, sentimento de culpa, o limite em que às vezes a gente olha para a nossa família e olha, pô, até aqui, meus pais foram até aqui, mas por que não expandir, né? Eu mesma muitas vezes penso, eu tô aqui tão longe em São Paulo, minha mãe está com 70 anos, meu pai está com 75. Caraca, eu devia estar perto deles, né? Aproveitando esses momentos, mas e aí a minha vida, né? O que eu faço com a minha vida? E aí, quando eu falo as coisas que estão acontecendo aqui, e a minha mãe fica feliz, eu falo, pô, estou no caminho certo. Mesmo que a gente não esteja compartilhando alguns momentos, eu sei que ela está torcendo, está feliz por mim. Mas que para muita gente não se permitir ter esse momento, às vezes pode parecer um egoísmo mesmo, né? O que mais? Se a gente parar para pensar, né, um pouco, assim,
é até um pouco antilógico, né? Porque é como se cada geração caminhasse uma quantidade de passos, né? Desse determinados passos, desbravasse até um certo ponto do caminho. Então, até aquele ponto do caminho já está caminhado, já está desbravado. A gente tem que fazer... Rafael está dando tchau para vocês. A gente tem que fazer dali para frente, porque a gente também tem que desbravar caminhos, a gente também tem que dar uma quantidade de passos para as gerações que vêm depois de nós. Então, é até um pouco antilógico, né, a gente querer ficar no mesmo lugar que os outros. Assim, falar é fácil, obviamente, né, mas é até antilógico, porque se a gente quer, inconscientemente, o que seja, ficar no mesmo lugar que os nossos ancestrais, a gente não vai ter caminhado nada, a gente não vai ter desbravado nada. E a nossa obrigação, né, enquanto humanidade, assim, é sempre dar um passinho a mais em direção à nossa própria humanidade, né, em direção a esse aprimoramento. Um dia desses eu li uma coisa que eu fiquei até um pouco assustada, falando que a geração, tipo assim, dos meus filhos, do Mateus, assim, né, do meu filho mais velho, que essa geração é a primeira geração na história da humanidade com o QI menor que o da geração anterior, da nossa, né? Eu fiquei assustadíssima, porque a gente devia estar fazendo mais, né? A gente devia estar dando mais passos, a gente, né? Cada geração ser, né? Tem aquela frase bonita, né? Que nós somos os sonhos das nossas ancestrais, né? Que a gente tem mesmo que caminhar um pouquinho mais do que elas caminharam, até mesmo para honrar o caminho delas. E aí eu me deparei com essa notícia de que essa geração próxima, eles têm o QI, na história da humanidade, foi a primeira vez que isso aconteceu, que o QI médio geracional é maior que da geração anterior. E eu falei, nossa, para onde é que a gente está indo, né, enquanto sociedade, assim, o que a gente está fazendo enquanto sociedade? E fiquei um pouco assustada, mas isso sim faz sentido, né, as gerações, elas estão, por exemplo, a geração do Mateus, assim, eles já não têm quase contato humano nenhum mais, tudo é extremamente virtual. E se a gente aprende, se a gente amplia, e se a gente se percebe mais e melhor no outro e através das relações, né, é meio óbvio mesmo que a gente vai evoluir ao invés de evoluir. Então, acho que vale a pena também, né, a gente pensar, assim, que a gente ficar no mesmo lugar, a gente ficar estagnado e não desfrutar da vida, não caminhar os nossos passos, é sem lógica, assim, a gente tem que caminhar, a gente tem que... Esses dias eu estava pensando, né, em relação a isso que a Cris falou, de não estar perto, né, fisicamente, assim, dos pais e tal, e acho que às vezes bate uma certa culpa, porque é meio que isso que é ensinado para a gente, né, que eles investiram na gente tempo, energia, dinheiro, e que a gente tem que retribuir, e que a retribuição seria da mesma forma, né, com tempo, com energia, com dinheiro. Mas eu acho que a maior retribuição para os nossos ancestrais é a gente investir tempo, energia e dinheiro na gente, né, é a gente caminhar os nossos passos, é a gente fazer a nossa vida. Acho que isso sim é retribuir, né, tipo, tudo que eles fizeram, tudo que eles não fizeram também, todas as oportunidades que eles não tiveram, que a gente está tendo agora, né?
Mas se todo mundo acreditar nisso, gente, o sistema colapsa, né? O capitalismo colapsa. Se todo mundo acreditar que pode ser muito bom, lindo, maravilhoso, perfeito, e que todo mundo pode brilhar, e que todo mundo tem dinheiro, e que todo mundo tem direito a tudo, o sistema colapsa. Então acho que o objetivo, né, do sistema é fazer a gente acreditar que a gente tem que ficar pequenininho mesmo, para que o sistema se retroalimente dos nossos medos, das nossas inseguranças. Colapsa para dar espaço a outra coisa, né? Então, mas que coisa é essa? Vamos lá, Rose, fala aí para nós. Seu microfone está fechado, né? Tudo bem. Apaguei a mãozinha e esqueci do microfone. Não, eu estava pensando aqui em todas essas coisas que vocês estavam falando a respeito dos antepassados, né? Eu também, eu e minhas duas irmãs já caminhamos para além do que os nossos pais fizeram, né? Vieram de uma vida muito difícil, de conquistas mesmo, né? Já alcançaram para eles um patamar de segurança financeira, né? De estudos que fizeram, mas e eu lembrei também, queria até voltar um pouco à questão da bicicleta lá. A bicicleta ela traz uma simbologia muito importante para mim, que ela lembra equilíbrio, liberdade, essa coisa do cabelo ao vento, eu amo também. E eu lembro que eu era uma criança muito tímida, muito insegura, e eu demorei a andar de bicicleta, sabe? E eu sabia, desde muitos, sem ter muita consciência, dessa simbologia de gerir a sua vida, né? Então, assim, essa coisa do equilíbrio, e vai para frente, né? E eu lembro que assim, dos filhos, né? A nossa tendência é, obviamente, oferecer aquilo que a gente não teve, certo? Eu tentei fazer isso, né? Apesar de meu filho tem 21 anos. E o que acontece? Eu cuidei muito desse tempo de qualidade, né? Até o meu horário de trabalho, ele foi estabelecido em função do desejo de criar com tempo de qualidade, de poder levar ele em eventos, né? Tanto de lazer como escola, essa coisa toda. Sempre participando de tudo, pais muito presentes, como um projeto de vida mesmo. E aí, o que acontece? Para nossa surpresa, o meu filho adoece. Então, com 5 anos de idade, o Gabriel é diagnosticado com uma doença autoimune, que é algo, eu não sei se você já tem lido sobre isso, né, que doenças muito cedo, doenças muitas vezes que eram descobertas de pessoas mais velhas, né, as crianças e os jovens estão tendo, né, nos dias de hoje. E o Gabriel foi um desses sorteados, né, o meu filho. Com 5 anos ele foi diagnosticado, porém, até os 11, Gabriel não apresentava sintoma da doença. Dos 11 em diante, a coisa foi assim, a galope. Mas aonde que eu quero chegar? Esse sonho, né, de ser além dos pais, é um sonho que, para nós, o tempo todo ele é frustrado, sabe? Assim, eu estou bem para falar sobre isso hoje, porque hoje o Gabriel, eu falo que ele, a cada evento de saúde difícil, ele ressuscita, sabe? Assim, hoje ele está ressuscitado, vamos dizer assim. Por que que eu falo isso? Porque ele voltou a estudar. Hoje ele faz faculdade online, não era uma opção fazer online, ele não queria que fosse assim. Não tão preocupado com as relações, isso que eu queria dizer também, não tão preocupado com as relações. Ele não queria estar presencial porque está no meio das pessoas, se relacionar, ele não tem esse desejo, né, nem para ele tanto faz, sabe assim? E aí, o que acontece? Eu ficava assim, pensando, meu Deus, o que vai ser, né? Vai ficar o resto da vida grudado na gente, o resto da vida dependente? E para ele, isso também é uma angústia. Eu já fico feliz dele estar angustiado em ser esse o desfecho, né? Porque nem ele quer isso para ele, ele tem vontade de morar só, são sonhos que eu tive, desejo de morar sozinho, desejo de construir uma família, desejo de se dar bem, né, naquilo que você sonhou ser na vida,
tanto profissional como de prazeres, né? Ter amigos, né? Eu gosto de ter muitos amigos, ele não, ele é restrito, né? E durante muito tempo eu me angustiava com isso, que eu falava assim, não, você tem que se relacionar com as pessoas, convida, vai, não sei o quê. Gente, tudo que eu podia fazer para estimular o Gabriel a ser uma pessoa sociável, eu fiz. Fiz de fato, eu botava ele no meio, sempre levando a festas, levando a eventos, sempre buscando pessoas para vir aqui, levava até lá, né, no meio das crianças. Eu falava assim, que aniversário de criança, eu só não ia se não me convidasse. Me convidou, estou dentro. E sempre atividades coletivas, para tentar trazer esse desejo, até entender que ele é diferente de mim. Ele tem coisas que parecem comigo, mas ele tem coisas que são diferentes. Uma delas é essa seletividade nas amizades. Está tudo bem, se ele é assim, se ele gosta, até o dia que ele achar, pensar diferente, né? Ele pode mudar de ideia também. Mas, assim, é angustiante isso, porque essa coisa do querer ser melhor que os pais, vamos dizer, melhor, assim, melhor no sentido de crescer, né? De ir para além, né? De romper limites. Então, isso é algo que hoje eu estou bem para falar que o Gabriel continua trilhando, continua conquistando. E eu, no meio desse emaranhado todo de internações e medicações e tratamentos e tudo mais, eu continuo a sonhar, gente. Sabe? No meu trabalho, eu era a sonhadora, sabe? Assim, a Rosa é sonhadora, sabe? Assim, e eu internalizei essa coisa da pessoa que sonha. Eu estou sempre sonhando com algo mais assim. Ah, mas você realiza os seus sonhos? Alguns sim, né? Principalmente nesse momento. E outros não, porque tem coisas que a gente é interrompida mesmo, né? Igual a Carla acabou de sair para acudir a filha, né? Ela gostaria de estar aqui. São coisas, são fenômenos, né? Você não tem como impedir, né? Você tem que correr para fazer as coisas que tem que fazer. Assim é o trabalho, né? Quantas vezes a gente gostaria de pedalar, mas tem que entregar um trabalho, né? Por aí vai. E tem coisas que não tem como, são prioridades mesmo, né? Então, assim, eu continuo a sonhar e uma coisa, só para encerrar minha fala, que eu vejo que o Gabriel está de olho em mim. E um dia ele falou para mim assim, eu quero ver quando que esse livro vai sair. Aí eu fiquei assim, falei, gente, ele está de olho, ele não falava nada, né? Ou então ele olha os trabalhos, assim, né, de arte, ele fala, você vai expor? Tipo assim, quando que você vai expor? E sem querer, né, sem querer, entre aspas, ele acaba me impulsionando a continuar, sabe? Apesar de muitas vezes eu precisar recuar e deixar a pintura de lado, ou seja lá o que eu vou fazer, né, em arte, o estudo, ao mesmo tempo ele me impulsiona quando ele fala isso, né? Aí lá fora, quando as pessoas olham e falam assim, nossa, como é que você consegue? Ai, nossa, você é muito forte, né? São esses títulos que a gente vai ganhando no caminho, mas ao mesmo tempo você olha assim, gente, como que eu consegui fazer? Igual ontem eu estava relatando que eu estava no grupo de estudo. Você está no grupo, como se fosse algo assim, para muitos é mesmo, né? É desbravar mesmo. É falar, gente, espera um pouquinho aqui, que eu estou aqui concentrada no que eu tenho que fazer agora. E quantas vezes eu tive que parar os estudos para estar lá, né, cuidando. E, gente, sabe o que eu descobri de mais legal, assim, esse mês agora? Que eu me permiti estar mais em casa. Eu gosto muito de sair, né? De tomar café, de ir para aula de pintura, aula de pintura não, eu faço aula de mosaico. E sair de casa. De repente eu falei assim, não, eu vou cancelar alguns compromissos e vou me dar esse tempo, né, de só cuidar do meu filho. E aí surgiu esse grupo de estudo, sabe? Eu estou dentro de casa. E as minhas amigas, né, as que me impulsionam também, elas falam, e você não está parado, entenda isso, você não está parado, né? E aí dá um alíviozinho, assim.
Mas é isso, falei demais. Quem que fala depois disso? Gratidão. Não sei porque que eu tô chorando, mas gratidão. Eu acho que me pegou. Às vezes o mundo traz uma aridez, né? Uma secura. E aí em Vitória a gente ia construindo o meu ninhozinho, assim, sabe? Axé, né? Sempre estava muito comigo. Eu tinha um ninhozinho dos sonhadores, das pessoas que estavam. Gente, não tô entendendo nada esse choro. Ai, ai. Então, eu acho que nas pequenas coisas do dia, quando eu posso lá cozinhar revolucionário, sonhar é revolucionário, né? É uma forma de dizer para o mundo que eu não vou parar, entendeu? Eu não vou negociar. Eu não vou negociar e, e construir essa fé, essa força, essa determinação, né? E mesmo assim, com os nossos, vamos dizer assim, a Rose trouxe essa coisa de sair, né? De sempre estar fora. E ela conseguia identificar que ela precisava ficar mais com ela mesma, talvez, ou mais quieta, que é algo que traz aqui no capítulo também. De entender que a gente tem alguns mecanismos de escape, sei lá de que a gente está escapando, do medo, né, da culpa, da sensação de escassez, do nosso, de manter nesses limites já pré-estabelecidos, né? E que às vezes a vida traz coisas para a gente, como traz os filhos, traz os lugares, as pessoas, os ambientes. Então, muitas vezes eu vim aqui para São Paulo nos primeiros momentos, eu falo, caraca, que aridez, que difícil plantar aqui. Como que eu vou fazer? Poxa, lá em Vitória eu já estava assim, bem acomodadinha, bem no meu ninhozinho, quentinha. Ao mesmo tempo, quando eu olho lá para trás, eu penso, talvez se eu estivesse lá, muito provavelmente, eu não teria feito metade do que eu fiz aqui. E, e às vezes eu saio com pessoas aqui em São Paulo e que eu trago umas ideias de muito sonho, assim, né? De muito. De uma possibilidade muito diferente da realidade que é dura, que eles vivem essa realidade. A realidade do mercado, do capital, da grande cidade, da maior cidade da América Latina aqui. E eu tô ali repetindo um negócio que às vezes parece de outro mundo, assim, que é totalmente utópico, né? Mas que aos pouquinhos eu vejo esse negócio ganhando força e crescendo e tocando, né? E reverberando, assim. Então, uma frase que uma palavra que a Rose falou, que a Rose não conhecia, ela resistiu para entrar nesse grupo, que eu sei, mas ela decidiu entrar. E ela falou assim: você é muito corajosa de começar esse grupo, segunda-feira, 7 horas da manhã. E não foi só ela que me falou, não foi, Rose? Você falou assim. E aí na hora que eu me dei conta, eu falei, será que eu sou mesmo? Acho que é. Então, mais um título
para quem não desiste é esse, a coragem, sabe? A coragem de permanecer repetindo, repetindo para a gente mesmo, para o mundo, de que não existe a possibilidade de parar. Não existe. A gente, né? Vamos continuar. E se Toca nesse... desistir, morre os sonhos, morre tudo aquilo que a gente construiu, sabe? Eu fico pensando muito nisso, assim. Falando da morte, ontem eu vivi a morte de uma querida, sabe? E ver as pessoas é tão interessante, né? As pessoas falando, né, daquela pessoa, e a gente pensa que morre, né? Acabei de falar, né? Morre, não morre, gente. Aquilo que a gente construiu de relacionamento, né, de construção de saber, essas coisas não morrem. Mas se você puder deixar algo escrito, facilita, né? Algo pintado, algo não facilita? Eu tenho muitas memórias. Esse quarto aqui é um quarto que eu chamo que é o meu quartelier, mas ele ainda não está arrumado como eu gostaria, não, sabe? Mas aqui tem algumas coisinhas minhas e assim, aí minha mãe falou, e quando você morrer, o que nós vamos fazer com isso? Eu falei, o que vocês vão fazer? Eu não sei, não. Mas eu não vou parar de pintar, não vou parar de fazer mosaico, não vou parar de, de sonhar, não. Mas é isso. Facilita sim, Rose. E acho que o que a gente está falando aqui é sobre fé, né? Que é o que ela traz aqui mesmo, sobre ter fé. Achei engraçado, assim, que às vezes a gente não confia nessa fé, nessa força divina, né? E se diminui, se apequena diante disso. Ela traz sempre algumas frases assim, é como se quiséssemos acreditar que Deus pode criar a estrutura atômica, mas é incompetente quando se trata de nos ajudar com a nossa pintura, escultura, nosso livro, nosso filme. Ai, ai, a criatividade é uma questão... Quer falar, Júlia? Não, eu só fiquei com medo de interromper, assim, mas Não, eu peguei interrompa, pelo amor de Deus. nossa senhora, essa frase aí, eu só achei muito foda, assim. Nunca tinha parado pra pensar nisso, e é muito real, né? Tipo, a gente acredita que é isso, né? Que Deus pode fazer, tipo, coisas, mover montanhas e nananã, e aí, tipo, não pode ajudar a gente a ser mais criativo, a gente viver, tipo assim, numa outra perspectiva, assim. Aí foi isso, achei muito irado quando eu li. É sim, Ju, muito irado mesmo. E ela bate nessa tecla de que a criatividade é uma questão espiritual. Qualquer progresso é feito a partir de saltos no escuro, alguns pequenos, outros grandes. Cara, vai dar um pouquinho de medo, mas tá tudo bem. É o caminho. A cada ideia que nos vem, precisamos de boa fé para abrir nossas barreiras internas, para agir e então, em um nível exterior, dar os passos concretos e necessários para acionar a bondade que virá em sincronia. A sincronicidade traz esse acolhimento, pelo menos para mim, né? Tipo assim, é que nem a criança, quando olha para o pai fala, vai lá, vai, pode ir, vai, dá mais um passinho, vai. Então, acho que a sincronicidade é Deus falando assim, vai, meu filho, vai, tá tranquilo, pode ir, tá suave. E é incrível que quando a gente começa a escrever e a prestar atenção nos símbolos, né? É muito lindo isso. Ontem eu estive num lugar que eu nem imaginei que ia estar. Quando eu cheguei no lugar, tinha um chão todo de mosaico enorme, com vários símbolos, assim, vários... Fui
no Butantã, ali no Instituto Butantã, não sei se é Instituto Butantã, mas que tinham, assim, era uma doideira de coisas ali falando que eu ainda estou digerindo, né? E tá nessa prática amplia a nossa capacidade de perceber, porque é só sobre isso, né? A transformação é isso. Quanto mais você consegue perceber, quanto mais. O que mais tem aí, né? Está em seu poder servir a Deus ou não servi-lo. Servindo-o, contribuo para o meu próprio bem e para o bem do mundo inteiro. Não o servindo, sonego o que eu mesmo tenho de bom e privo o mundo dessa bondade, que só dependia de mim para ser criada. Então, ao mesmo tempo né, que traz essa ideia que Deus vem ajudar a realizar, inspirar, enfim, desbloquear, limpar, é a gente também trabalhando ali firme, né, para essa limpeza, para tirar o que já é. É muito sobre isso. Não é o inventar a roda, é só limpa, que é o primeiro passo para essa transformação, para esse poder pessoal ele se fortalecer, limpar tudo isso. E o trabalho é sobre escutar isso, né? Para escutar, a gente precisa ir diminuindo esses ruídos que estão na nossa mente. E é uma pergunta que eu coloquei, é como fazer isso com responsabilidade, sem acomodação, para não cair nessa coisa de que, Deus vai resolver tudo para mim, né? Eu estou aqui orando e estou esperando, estou sentada de perna cruzada, de braço cruzado, estou esperando, mas, Deus não vem, e aí? Cadê? Isso é tudo balela, é mentira, é tudo conversa. Não é sobre essa espera, né? É uma espera ativa, uma escuta ativa, é um processo de recebimento ativo. Estou aqui para perceber, para sentir, para limpar, para dar condições, criar condições da manifestação acontecer, né? E ela fala, experimenta fazer pergunta à noite e escutar as respostas de manhã. Então, é um processo de conexão, assim, full time, entendeu? De intenção, de conexão, de abertura, né? De a gente se abrir para receber essa graça, para estar aberto para essa ajuda. Boa? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho muito legal, porque ela traz aqui na página 130 sobre encontrar o rio, que é encontrar esse fluxo. E a gente trouxe a coisa da Lê, né, da bicicleta, e aí lendo aqui, eu trouxe sobre a peça que eu estou fazendo agora, que é sobre um rio, sobre várias outras coisas, mas tem a ver, tem barulho de água na peça, né? Então, assim, como é perfeito, né, essa sincronicidade. Como que isso está tão ligado. O que a Ana Paula está falando para nós aqui, que ela mandou um monte de coisas. Bom dia, gente. Estou aqui lembrando de uma lição da UCEM, não sei se é assim se fala, que vi esses dias. Deixo aqui para todos nós, porque lembrei dessa fala de vocês. Lição 278. Se sou limitado, o meu Pai não é livre. Se aceito que sou um prisioneiro dentro de um corpo, no mundo em que todas as coisas que aparentam viver parecem morrer, então meu Pai é prisioneiro comigo.
É nisso que eu acredito quando afirmo que tenho que obedecer às leis que o mundo obedece, que as fragilidades e os pecados que percebo são reais e não se pode escapar. Se sou limitado de qualquer forma, não conheço meu Pai e nem o meu ser, e estou perdido para toda a realidade. Se sou limitado de qualquer forma, não conheço meu Pai e nem o meu ser. Minha gente. Ai, 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 gente. É muito maior do que a gente é capaz de imaginar, né? É o ilimitado. Não consegue nem pensar sobre as possibilidades. E a gente está aqui no Semana 5 recuperando o senso de possibilidade. Nas possibilidades que existem. E que quando a gente fica nessa sensação do medo, nesse sentimento do medo, nessa emoção, como que essas possibilidades elas ficam restritas. Ou vai dar muito certo, ou vai dar tudo errado. Aí a gente observa a sua fala em relação a essas palavrinhas, tudo, nada, ninguém, nunca. A gente começa a usar essas palavras. Todo mundo é assim, a vida é assim, não tem jeito. Eu já tentei de tudo. A gente fica muito restrito a essas palavras que generalizam, que limitam, que encaixotam. Então, vai prestando atenção aí, porque o que a boca fala, né? O coração tá cheio. E aí, se a gente começa a ser mais preciso com o que a gente fala, mexe lá dentro também, né? E tem uma fala que eu falo muito quando alguém fala tudo, sempre, nada, ou ninguém. Eu falo, poxa, mas ninguém é muita gente. Você não acha, não? Tudo, nada é muita coisa, né? Faz esses jogos, assim, que às vezes mexe com a gente. Pode ficar no meio termo, né? Nem nada, nem tudo. Eu acho que é a justa medida, sabe? Como que a gente consegue ser mais preciso? É bicicleta, é equilíbrio. É isso. Como que a gente... Não, calma aí, deixa eu ajustar esse voluminho, deixa eu ajustar isso daqui. Porque senão a gente vai acreditando nisso que repete, né? E aí cria uma realidade que às vezes não é o que a gente queria criar, na maioria das vezes, né? Acreditando nessas coisas. Então, aqui, já voltando aqui para as páginas, né? As páginas matinais, um fluxo livre de associação, gradualmente nos desprendem de opiniões arraigadas e visões equivocadas. Então, ir cavando esse poço, né? E investigando e exercitando, vai trazendo essas possibilidades. Vemos que nossos humores, pontos de vista e ideias são transitórios. Então, começa a perceber as coisas passando, limpando, se transformando. Adquirimos um senso de movimento, uma corrente de mudança em nossa vida, que é a ideia da simbologia da bicicleta, do movimento, do equilíbrio. Essa corrente ou rio é um fluxo de graça divina, nos impelindo em direção ao trabalho, a companheiros e ao destino certos. Livres de nossos medos terríveis de abandono, somos capazes de viver com mais espontaneidade. Livres de nossas constantes demandas por mais e mais provas de amor, nossos companheiros podem
retribuir nossos sentimentos sem se sentirem tão sufocados. Então, vai abrindo cada vez mais espaço, né? Espaço, espaço. Como passamos a escutar a nossa criança artista interior, ela começa a se sentir cada vez mais segura. Ao se sentir segura, ela já fala um pouco mais alto. Será que ela fala um pouco mais alto? Ou é a gente que está escutando melhor? Ou talvez as duas coisas, né? Dá voz para quem está com a voz sufocada e escuta também com mais detalhe. A recuperação é o processo de encontrar o rio e dizer sim a seu fluir, com corredeiras e tudo. Ó, uma coisa que eu não estava lembrando, mas estou falando aqui, está casando. Estou lendo só as partes grifadas. Ao substituir o de jeito nenhum, que eu acabei de falar, de jeito nenhum, nunca, ninguém, nada, por um talvez, abrimos a porta ao mistério e à mágica. A atitude positiva é o início da confiança. E aí é um processo que ela traz aqui, que é da gente se cuidar melhor, né? Se tratar de uma forma mais amorosa, mais carinhosa. Muitas vezes as pessoas tentam viver a vida ao contrário, tentam ter mais coisas ou mais dinheiro a fim de ter mais do que elas querem, a fim de serem mais felizes. Mas a forma como a vida funciona é ao contrário. Primeiro você precisa ser quem realmente é, para então fazer o que precisa fazer a fim de ter o que realmente quer. Cara, é um negócio muito doido, né? Ser quem se é. Como que você não é? É muito mais difícil ser o que a gente não é. Por que que a gente faz isso? Não dá para entender. A gente faz os negócios tão difíceis, sendo que é simples. À medida em que começamos a amar e confiar em nosso guia interior, perdemos nosso medo de intimidade. Medo de intimidade. Ela traz cada medo, falando assim, né? Um negócio que parece ser inofensivo, mas que, quando a gente vai percebendo na sutileza, que medo de intimidade é esse? O que é isso? Porque não confundimos mais as pessoas que amamos com o poder maior que estamos conhecendo agora. De que acreditar nessa força divina, no Criador, em algo que é maior, traz esse conforto, né? De estar servindo, né? A serviço de. E aí vem essa ideia de entrega, né? De abertura, de saltar no escuro. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou. Conectando já com o que ela trouxe no capítulo anterior. Você pode não saber o como, mas decide o quê. E vai. Só vai. No caminho você vai descobrindo. Vai chegando gente para te ajudar. Vai chegando um grupo de estudo, vai chegando gente, vai chegando lugares, vai chegando livros, coisas, músicas. Gente, música que a gente ouve, vê, sente, toca, os 5 sentidos. Tudo são formas de a gente encontrar sinais, porque tudo está conectado, né? Não tem nada que está solto, absolutamente nada. Até aquela pessoa pentelha que você tem que conviver, quando eu fui fazer o Comunicação Não Violenta com o Dominique, ele tinha uma imagem que eu não lembro exatamente como era, mas era tipo assim, você é tudo que eu preciso para... como que aquela pessoa
que incomoda, ela é tudo que precisa para a gente avançar, sabe? Naquele momento, para a gente superar, para a gente expandir os limites. Porque se está pegando ali, se está incomodando, cara, se responsabiliza, olha para aquilo. Como que pode, sabe? O que precisa ser superado aí? O que precisa ser visto? Não é que nem a gente ouve muitas pessoas que são mais extremistas, né? Tinha que, sei lá, matar esse povo todo, tinha que exterminar, né? Como se as coisas que a gente julgasse ruim, você vai lá, mata, você some, você desaparece com aquilo e aquilo some. Mas não é sobre isso. É sobre responsabilidade. Que responsabilidade que a gente tem, por isso que a gente está sentindo. Como transformar isso em crescimento e aprendizado? Como ver que o que a gente está vendo fora está dentro, né? Uma lei hermética, o que está fora é como está dentro. É humildade de, sabe? Ah, beleza, tá foda, mas se tá foda é porque, né? Tem um negócio que eu não tô vendo, não tô enxergando. Tá míope esse negócio. Tá aqui lambendo a minha cara e eu não tô vendo. E aí, quando ela traz assim, colocamos a nossa dependência na própria fonte. A fonte é que satisfaz nossas necessidades por meio das pessoas, de lugares e de coisas. Gente, eu juro que eu não tô lendo antes de falar isso. Eu falo o negócio, eu leio aqui, o treco tá aqui. Lógico que eu li antes, mas assim, às vezes eu entro num fluxo, é isso, sabe? É instrumento, é ser instrumento. Eu não tô sendo outra coisa além de instrumento aqui, é só isso, né? Eu acho muito incrível. Como que é gostoso fazer isso, né? Servir, assim. Tem coisa que eu leio antes, mas tem coisa que eu não leio e é o caminho natural de um projeto que nasceu da vida, de um projeto que é vivo. Eu achei, ai, Tamires, yes! Bom dia, gente. Ia falar que é incrível mesmo, Cris, assim. É incrível como eu tô na semana 3, gente. Eu tô atrasada nas leituras, mas firme nas páginas matinais, que tem me ajudado muito. Mas é incrível como a conversa de hoje aqui, as conversas que eu tive durante a semana, ontem mesmo com um amigo, elas estão todas conectadas, assim. Essa a questão dos medos, dessa possibilidade de achar os limites que, que eu mesma me imponho, dessas coisas internas das crenças. Então, ontem mesmo estava falando, eu falei, cara, às vezes eu tenho um medo da potência que eu consigo perceber interna minha. E aí, por que isso, né? Eu que medo de ser quem eu sou. E aí, várias crenças voltadas com isso. Super me identifiquei com a Lê, assim, com todo mundo que colocou a Cher também trouxe coisas em relação à família. E eu percebo muito isso no meu contexto. Assim, às vezes eu tô feliz vivendo a minha vida e às vezes eu vou viajar, por exemplo, é uma coisa muito que aparece muito, assim. E aí minha mãe, mas de novo? Mas como assim? Então é como se fosse um lugar assim, e às vezes eu não me sinto merecedora pelo que eu tenho hoje, pelo que eu executo na minha vida, por essa potência mesmo, porque é como se é isso, crio limites, né? Sou limitada e com as crenças, né? Essas coisas bem presentes, pensamentos em loop. E aí, muito curioso, assim, achei muito incrível você falar disso, e eu, por mais que esteja, não li o capítulo 5, né, mas as minhas conversas da semana foram praticamente todas nessa vibe mesmo, assim, né, falamos sobre possibilidades, limites, como é que é ser livre externamente, se internamente tem tantas amarras, assim, né? Seja por crenças, tem toda uma sociedade também que traz, né? Que permeia, que me fez crescer, me moldou também, de certa forma, mas tem coisas internas tão profundas, assim, coisas
de crenças, acredito eu mesmo, que como é que é isso, né? Como que é olhar e me enxergar ilimitada, assim como Deus é esse divino que está presente na vida. Então, muito, achei bem sincrônico, assim, né? Estando nesse grupo, e aí o grupo, né, estamos na semana 5, embora eu esteja na semana 3, eu também estou vivendo também essa energia, assim. É isso, e para mim o que mais tenha, o que eu tenho feito regularmente nas páginas e uma outra atividade da semana 3, da semana 2 eu fiz, da semana 3 estava fazendo também essa semana, mas tem sido eu lembro da Cris no primeiro encontro, falando que as páginas são um descarrego, né? E tem sido muito isso, assim. Aí um amigo de Curitiba está aqui em casa e a gente conversando, aí eu falei sobre o Caminho do Artista, ele falou, nossa, eu conheci esse livro. Aí ontem ele contou assim, ele falou, pô, acordei de madrugada e falei, vou escrever. E aí escreveu, aí ele apareceu aqui agora e falou, você fez suas páginas matinais, eu falei, fiz, ele, eu também. Eu falei, então tá bom. Então é uma ferramenta, assim, que eu percebo que tem auxiliado também, assim, já começa o dia de uma outra maneira, assim. E é isso, agradecer ao grupo por essa sustentação. Acho que em outro momento, sem essa força do grupo, embora eu não participe tanto assim ativamente no grupo, eu percebo que me auxilia muito nesse processo, assim. E tem sido uma surpresa também, um presente comigo. Esse lugar do, ok, vou fazer isso aqui por mim. Não tenho as minhas páginas para fazer antes disso aqui, vou me organizar, vou pensar para isso. Que é muito comum para mim fazer compromissos comigo e não cumprir. Com os outros eu tô lá, firme e forte, e me dedico, às vezes destino tempo para isso. E comigo é um lugar mais. É isso, e como acabo não cumprindo. E a reflexão é como é que é o processo de construção de confiança também, né? Com os outros. Se as pessoas falham muito comigo, minha confiança ela vai ficar abalada, ela vai ter alguns pontos assim, né? De abalo nessa confiança. Então aí eu falei, poxa, então se eu não compro as coisas que eu, né, que eu me comprometo comigo mesmo, essa confiança tá lá também vai ficando nesse lugar balado. Então tenho trabalhado muito esse lugar do tipo, ok, me comprometi comigo, vamos lá. E eu acho que isso também para mim acho não, né? Tem me ajudado nesse processo de autoconfiança e também abrindo espaços para perceber o ser limitado que eu sou. Assim. É isso. Bonito demais, né? Nossa vida. Fala, Nina. Eu vou desligar minha câmera aqui rapidinho para eu colocar para carregar, mas eu tô ouvindo vocês. Fala aí, Nina. Bom dia, meninas. É muito. A última vez que eu falei aqui no grupo, eu acho que foi há umas 2 reuniões passadas, eu não lembro quando que eu participei, e que eu tinha contado para vocês que eu ia publicar um livro, né? Daí, agora passou, essa é a primeira segunda-feira pós lançamento, e aí eu acho que, ouvindo vocês falarem, ouvindo tudo que eu já li do Caminho do Artista, eu estou no 9º capítulo, sei lá, olhar para trás e conseguir ver com mais clareza, porque às vezes quando está acontecendo, e está sempre acontecendo, a gente não percebe, né? Ou a gente não vai dando valor, assim. Mas aí depois, quando passa, a gente tem mais clareza, assim, tanto das sincronicidades que foram aparecendo, e quanto das responsabilidades que a gente vai assumindo quando a gente vai dizendo sim a essas oportunidades. Porque a impressão que eu tenho agora é que as oportunidades, elas sempre aparecem, só que a gente nega, muitas vezes a gente diz não, né? Por muitas questões, por falta de tempo, por falta de dinheiro, e a própria Júlia fala isso muito no livro. Mas aí quando a gente vai dizendo sim, um sim meio que atrai outro sim. E aí eu só queria contar rapidamente para vocês como aconteceu, porque todas as pessoas com quem eu conversei, eu estava na Flip na semana passada para o lançamento do livro, e todas as pessoas que perguntaram o que aconteceu, e aí eu falei bem assim, então, foi tudo em 2 meses. E aí todo mundo, tipo, em 2 meses, que tempo absurdo,
sabe? Porque 2 meses, às vezes, é o tempo que a gráfica pede para imprimir o livro. Então, como assim? Você fez o livro, enviou, a editora aprovou, o seu livro foi impresso e você chegou aqui na Flip em 2 meses. Então, em 2 meses, assim. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu já tinha voltado a escrever bastante poesia e pensei, quero conhecer outros poetas. E aí eu fui participar isso em julho, fui participar de uma oficina. E aí nessa oficina de poesia eu encontrei uma menina que falou: "Ah, estou publicando meu livro". Aí eu achei muito legal, ela tinha minha idade, achei muito legal e pensei, quero conversar com essa menina, porque sempre foi um sonho publicar um livro, né? Eu quero conversar para entender o que ela fez, porque eu vou pegar o que ela fez e vou fazer também. E aí eu fui, chamei ela numa conversa particular, conversei com ela, e aí ela basicamente falou assim, o que eu comecei a fazer é categorizar minhas poesias para entender o volume que tinha de temas, se tinha alguma linha pertinente entre eles, ia saber a quantidade mesmo. Aí eu falei, isso é legal, e eu acho que isso é fácil fazer, porque eu já tenho minhas poesias todas guardadas. Vou fazer o que ela fez. E aí, no dia seguinte, eu sentei, passei um dia inteiro categorizando, imprimi tudo, botei poesia para lá, botei poesia para cá, juntei aqui. E aí eu vi que tinha um montante ali que tinha um tema parecido e que tinha um montante, talvez, o suficiente, são 44 poesias. Eu falei, 44 poesias, será que dá um livro? Vai dar o quê? 44 páginas, será? E aí, na mesma semana, o algoritmo do Instagram me divulgou um curso era como publicar seu livro. Aí eu falei, vou nesse curso, né? E aí eu fui nesse curso, e aí nesse curso eu conheci a Carla Gerson, que é uma escritora aqui capixaba, que já tem 3 livros publicados e etc. E aí, no livro, ela pegou e falou assim, e aí, para fazer o livro, é muito importante que você tenha uma leitura crítica. Leitura crítica é basicamente um autor que já publicou, ou já é escritor, assim, né, e que vai olhar para o seu livro, vai te ajudar a pensar esse livro. E ela falou, eu faço isso. E aí eu pensei, tá bom, eu tenho aqui 44 poesias. Será que isso é um livro? Falei com a Carla. Aí contratei o trabalho da Carla, enviei essas 44 poesias. Na semana seguinte, ela leu, me marcou um encontro comigo, e a gente teve um encontro de feedbacks, e ela basicamente falou, Nina, isso é um livro. Aí ela me enviou um edital, aí nisso se passou o quê? 2 semanas. Ela me enviou um edital da Patuá e falou assim, olha aqui, tem esse edital da Patuá para lançar na Flip. Envia para lá, vai que rola. E aí eu falei, o quê? Eu? Será? Tipo, lançar na Flip pela Patuá? Não sei, mas vou enviar, né? Enviei, falei, tá bom, não, eu já tenho. E aí enviei, e aí 20 dias depois, a Patuá deu o aceite. 1 mês depois, meu livro estava impresso. Mais algumas semanas depois, eu estava, no caso ontem, lá na Flip, publicando meu livro. E aí, conhecendo várias pessoas e pegando autógrafo, pessoas indo lá para comprar meu livro. E aí, eu desesperada, pensando com o editor, né? Nossa, mas eu nem pensei, foi tudo tão rápido, eu nem pensei, o que eu faço agora? Agora eu tenho que vender o livro? Quantos livros eu tenho que vender, sabe? Aí o editor virou para mim e falou assim, Nina, por que você está pensando em vender livro? Você já parou para pensar e só em ficar feliz pelo que está acontecendo? Nossa, o editor vira para mim e disse para mim só ficar feliz, sabe? E aí eu tô compartilhando isso porque, primeiro, eu tô muito monotemática, segundo, porque eu tô muito feliz, e terceiro, porque essa historinha que eu acabei de contar para vocês é uma sequência, na verdade, de oportunidades que foram aparecendo e de sims que eu fui dando
Mas não foi só dar o sim, eu tive trabalho também, sabe? É isso, eu tirei um dia inteiro para selecionar as poesias, que eu poderia não ter feito, por já julgar que não fazia sentido, sabe? Eu precisei, eu contratei o serviço da Carla, assim, né? Não foi ela que ofereceu. Teve um investimento financeiro, eventualmente. Quando eu enviei para a editora, eu formatei, enviei. Então, assim, não é só a oportunidade que vem. A oportunidade Precisou se vem. levar a sério, né, Nina? Exatamente, me levei a sério, disse sim, falei, tá bom, vou trabalhar então, né? O que eu preciso fazer? Preciso fazer isso, mas tudo foi num espaço de tempo tão curto, sabe? E aconteceu assim. E aí agora eu não sei, eu ainda tô nessa situação, né? O que vem depois, eu não sei mais. Mas assim, eu também tô num estágio de não quero saber, porque eu não sabia o que vinha antes. Quando eu disse sim a primeira vez, eu também não. E por mais que eu sempre quisesse, sempre quis, assim, publicar um livro, quem disse que era para publicar lá na Flip? Sabe? Tipo, quem disse que era para publicar pela Patuá? Quem disse que era isso que eu tinha planejado? Não tinha planejado nada. E veio basicamente como um presente divino, assim, né? Então, eu acho que agora é essa coisa de vou tirar um tempo para ficar feliz. E aí depois a gente vê o que vai acontecendo agora, né? Mas é isso, mais uma vez, só sem esperar que só caia na cabeça, assim, né? Mas porque eu sei que vai ter trabalho para mim também. Um trabalho de divulgação agora, se eu quero que as pessoas me leiam, né? Enfim, não sei, gente, mas eu só queria compartilhar. Porque aconteceu, e se aconteceu para mim, tá acontecendo para vocês, assim, sabe? Com certeza. Muito bom. Parabéns, Nina, mais Acho uma que eu, vez. acho que eu tô Ah. precisando bater um papo com a Nina, né? E Nina, eu, eu vou falar sinceramente com vocês, porque, assim, publicar um livro, para mim, é um sonho muito antigo, e que eu já tinha deixado enterrado, sabe? Eu já até falei disso aqui, eu acho, né? Que eu rasguei as coisas que eu já escrevi, tantas outras coisas que eu escrevi num tempo de crise, de baixa autoestima, eu rasgava tudo e jogava fora. Mas Deus não deixou eu esquecer a história. Teve uma vez que eu escrevi, eu já com o computador, eu digitei, né, fiz no computador, e eu perdi tudo, porque o computador deu pau e perdi tudo. Aí eu fiquei muito arrasada quando eu perdi. Aí eu falei assim, não, mas espera aí. Eu lembro, gente, já aconteceu várias vezes comigo, assim, de perder um texto, né, não salvar, alguma coisa assim, e ficar melhor, eu achar que o texto fica melhor, o seguinte, né? Eu falei, não, se acontece tantas vezes isso comigo, eu vou fazer um texto melhor. Mas eu não esqueci, sabe? Eu nunca esqueci dessa história. E eu já enviei para. Eu enviei, não foi para profissionais, eu enviei para 3 amigos. Uma terapeuta minha, que me incentivava muito a escrever, a minha terapeuta, mandei para 2 amigas. Sendo que uma amiga é uma amiga que gosta muito de ler, e ela é muito crítica, assim, eu acho ela muito crítica. E eu deixei bem claro para ela, estou mandando para você por causa disso. Entendeu? E para outra é uma amiga minha que é arte terapeuta, que utiliza também nas sessões de arte terapia, a gente usa muito livros, né, infantis até. E aí eu mandei para ela, ela amou e mexeu muito com ela. Mexeu, vou falar por que mexeu com ela, que eu acho que é interessante para nós mulheres, né? Que ela falou assim, Rose, como assim? A personagem vira mãe e o sonho dela era só ser mãe? Mas era um conflito interior dela, sabe? E ela falou, não, se você fez assim, você vai ter que criar o segundo volume, porque eu não estou aceitando. Ela é mãe, é só um pedaço da vida dela. Como assim? Não sei o quê, porque é um conflito que ela vive, sabe? Eu falei, no momento algum eu queria deixar claro isso, né? Mas ela sentiu dessa forma. Amiga, se mexeu, eu acho que deu certo. E a minha terapeuta falou a mesma coisa.
E eu só mandei para essas pessoas. E para a pessoa que eu estou conversando, que é a editora, no caso, para ela eu não mandei o texto. Você acredita? Eu conversei tudo com ela, sobre preços, sobre como que funciona. Nanana. Ela tem vários livros premiados, sabe? Eu não mandei o texto para ela. Aí eu estava aqui pensando, comecei a chorar, falei, gente, eu não mandei o texto. Mandei para a ilustradora, tá? Já estou com orçamento, e não mandei para ela. Eu falei, gente, eu tenho que mandar o livro para ela, o texto, né, para ela olhar. Já está tudo Lembra assim daquilo que eu falou, agendado. tem que se Sabe? levar a sério. Não, está tudo agendado, eu Eu estou me fazendo levo a poupança. sério. Põe um post-it. E eu estou preocupada, assim, com o custo, né, disso, e como vai ser, não sei, mas eu estou me preparando financeiramente, já estou com os orçamentos em mão, mas não mandei o texto para ela. E ela até falou, Rose, você pode participar de edital. Mas eu sei que o edital tem algumas limitações também. O edital não, a editora. Se você manda para uma editora, por exemplo, pelo que eu estou sabendo, né, dos que eu já pesquisei, dos cursos que eu já fiz, né, eles não deixam você escolher o ilustrador, entendeu? E eu quero essa ilustradora, eu não quero outra. Eu vou pagar o preço que ela me pediu, porque eu quero ela, entende? Mas não é nada, é só bater o pezinho, eu quero ela, não se trata disso. É porque eu conheço o desenho dela, eu conheço um pouco do trabalho dela, entendeu? E eu escolhi ela para fazer. Eu procurei outras, né? Mas ela foi que me respondeu. Ela fez comentários sobre o texto, ela achou interessante, fez comentários sobre o texto. Ela se conectou com o texto, entendeu? Tem um porquê. Então, tem essas questões, né? Ó, tem a Nina a Nina e tem a Letícia também. Publicou um livro infantil, o último, dois infantis ou foi um só? Publicou um infantil com ilustradora. O primeiro também teve ilustradora, né? Da Clarice, né? Inclusive, você é de Curitiba, Lê? Você é de onde? Eu sou de Porto Alegre. Ah, sim, então, essa ilustradora, talvez você conheça a Ingrid Osternack. Não, ela é de Porto Alegre? Não, ela é de Curitiba. Ah, entendi. A minha ilustradora é de Vitória, a do primeiro livro. Quem é? Sim, é a Lívia Petersen. Não conheço. E eu só fui conhecer a Lívia quando fui fazer o lançamento em Vitória. A gente só fez conversas online e ela leu o livro e aí a gente fez Cada livro eu tive uma parceria diferente, então, eu escrevi ali no chat, é muito relativo de editora para editora, se tu vai precisar, se tu já tem um ilustrador, se não tem, quais são os acordos, né? No segundo livro, que foi o infantil, a editora que eu lancei, ela abriu um edital interno, e aí era uma parceria com vários ilustradores, então eu não precisei pagar o ilustrador no livro infantil, porque eles tinham lá alguns ilustradores que estavam fazendo parte do grupo da editora, e aí eles encontraram, pela história, encontraram o melhor traço, que seria esse aí, o que cabe nas palavras. E ela captou muito, assim, sabe? Que lindo. Qual que é a editora que você... A editora é uma editora aqui de Porto Alegre, que é uma editora de livro infantil, assim, prioritariamente. O meu livro, o primeiro que saiu, que foi adulto, foi uma exceção, que a editora não publica, né? Olha... Que fofo, Rafa. Que legal. E assim, tem uma galera que faz publicação independente, né, que faz campanha de apoia-se, de catarse, e faz impressão por demanda, que daí não tem... primeiro vê quanto mais ou menos venderia, e daí faz acordos com a gráfica, e aí imprime conforme vai precisando fazer essas impressões, né? Então, é um mundo super amplo, assim, tem pessoas que primeiro publicam de forma digital, um e-book, para ver qual é a aceitação desse livro, né, e depois, eu até mandei ali no grupo um livro que a gente publicou de poesias,
a partir de quadros da Pinacoteca, que a gente fez uma coisa de flipar, né? Então, tu consegue virar as páginas como se ele fosse um livro físico, só que ele está só no online, né? E quem foi atrás, hoje em dia, para pegar ISBN, qualquer pessoa entra na Câmara Brasileira do Livro e pega o ISBN e a ficha catalográfica. Por menos de R$ 100 tu tem isso. Em 2 dias úteis eles liberam o ISBN, sabe? Acho que a gente também tem um pouco de... a gente idolatra muito esse mercado do livro, porque também é uma forma dele se vender, mas é muito mais, está muito mais aqui, ó, do meu ladinho, muito mais acessível. Mais acessível, O né? trabalho duro é escrever e ter essa coragem de botar para o mundo. Eu acho que isso, por isso que eu escrevi ali, Nina, antes de tudo isso, você escreveu as poesias. Tu só pôde parar em um dia. Ai, foi um dia só que eu selecionei elas. Tá, mas quanto tempo? A primeira, a poesia mais antiga, quanto tempo ela estava ali guardada, entende? Então, isso também é trabalho. Isso também é um trabalho criativo, e a gente ler outras poesias, assistir filme que nos inspira, ouvir músicas, sabe? Isso tudo também é o trabalho, né? Então, acho que abraçar isso, ter coragem, tá, eu trabalhei, tem tudo isso, e agora eu quero botar isso para o mundo, né? Se quiserem me chamar, eu tenho vários, né? Posso ficar falando um monte sobre isso, assim. Estou fazendo mestrado em escrita criativa, né? Nesse mundo, assim, de universo de publicação. Então, eu quero ir na Flip ano que vem. Inclusive, se eles já falaram quando vai ser, eu quero saber, porque ainda estava em dúvida quando ia ser. Então... Eu estava querendo só ir a Flip. Aqui, o meu sonho sempre foi ir a Flip. Gente, é muito legal. É muito legal, tipo, é incrível mesmo, tipo, muitos eventos, todas as casas, sabe? Tipo, tem uma energia que... E aí, uma coisa que eu estava pensando sobre essa coisa de evento, eu trabalhando enquanto designer no mundo de tecnologia, tive que ir a vários eventos. E, gente, sempre foram horríveis todos os eventos. Assim, todas as palestras eu assistia e eu ficava, gente, que coisa horrorosa que essa pessoa está falando. Não é possível que eu tenha que saber isso. E aí tinha a galera lá para fazer networking, eu não queria fazer networking. Então eu saía do evento, muda e saía calada, porque aquilo não me interessava. E aí, de repente, corta eu na Flip, achando todas as palestras incríveis, todas as pessoas incríveis, e saindo e querendo conversar, querendo trocar ideia. E aí eu pensava, antes, que eu não sabia aproveitar esses eventos. Mas agora eu penso que eu estava frequentando, na verdade, os eventos errados. Exatamente. Ai, gente, é tão bom isso, né? E sabe, gente, eu sempre gostei muito de ir a congressos, amo estudar, assim, principalmente em eventos, gosto de participar, eu vou assim, até a última gota, eu quero participar da oficina, eu vou, sabe? Eu gosto muito de participar dessas coisas. Mas, assim, essa coisa de estar no lugar certo, eu também já participei de congressos que eu falei assim, gente, não é assim que eu penso. Eu não penso dessa forma, sabe? É igual, por exemplo, essa pessoa que está, essa editora, né, que eu estou vendo, Cris caiu de novo, voltou, né? Eu percebo, uma percepção, tá, gente? Não estou julgando, assim. Ela fica bem focada no produto vendável, sabe? Mas ela não é uma pessoa fechada, ela é uma pessoa sensível. De repente, ela achou um caminho, sabe? Até para se fazer conhecida, até para... Ela dá cursos também, inclusive ela dá cursos para você participar de editais e tudo. Seria interessante eu participar, mas todas as datas que ela tinha, são 3 dias, né? E aqui em Vitória, aqui perto, em Cariacica, né? Todas as datas que ela marcava, ela me convidava, eram exatamente as datas, ou eu estava com meu filho no hospital, eram datas são as opções, né, que eu tinha, são escolhas, né, que eu tinha, eu não podia ir, não tinha como negociar, né, naquele momento. Mas, assim, ou pode ter sido sabotagem também, né, sabotagens da vida. Mas, assim, ela está muito focada nisso, eu acho. Mas ela é uma pessoa muito sensível e ela, assim, ela percebe que ela está aguardando o meu tempo, sabe? De me lançar, E você vê que eu não te entregue para ela o texto. Eu vou fazer isso.
E sim, o que que eu ia falar, Lê? Que ela tem um e-book, vem tudo, ela faz a catalogação, tudo, até a ilustração poderia ser de graça, ela estaria embutida, mas é porque eu não queria da forma como ela faz, entendeu? Eu queria uma ilustradora mesmo, assim, um trabalho, como é que fala? Artesanal, né? Eu queria um ilustrador mesmo, entendeu? E aí ela falou isso, ela vem todo num pacote fechado, é um valor até caro, mas eu acho que tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. E outra coisa que eu queria só para fechar essa fala minha, eu penso assim, que Deus sim nos dá criatividade, apesar do histórico, né, lá, como a Lê estava comentando, do pecado, né, do lá original, apesar disso, Jesus veio para nos livrar de tudo isso, entendeu? E eu creio que toda essa inspiração vem do Pai e vem do Filho também, que nos deu, pela graça, né, da morte e ressurreição de Jesus, ele nos deixa brilhar sim, gente, com certeza, né? A graça vem para isso, e vem nos agraciar, na verdade, né? Então, a gente pode brilhar assim, porque toda vez que você brilhar, é o nome dele que vai estar ali presente, sabe? Então, assim, todo o nosso sucesso, né, é para glorificar o nome de Deus, assim eu penso. E é assim que eu quero fazer. E eu quero continuar estudando. A Carla até já comentou com a Cris, né, que a gente vai para uma formação em janeiro, uma semana, né, de um trabalho que é voltado para o reino de Deus, mas é todo trabalho em arte, é dança, teatro, pintura, escultura, tipo uma imersão de uma semana em BH. E eu falei que eu falei, ai meu Deus, como que eu vou ficar uma semana fora? Fiquei aflita, com vontade de ir, né, e tal. Então, eu fiz umas boas conversas lá quando eu tive em agosto, em BH, e amanhã eu estou viajando, não para um curso, estou viajando para a casa da minha irmã e vou ficar uma semana. Aí eu fiquei pensando, gente, se eu posso ficar na casa da minha irmã uma semana, por que não? Eu não posso ir lá para uma imersão uma semana, né? Então, isso me abriu um leque de possibilidades para essa busca que eu já tenho, né, investido mesmo. É não parar, né? Minha gente, vou finalizar aqui com o finalzinho do capítulo, tá? Ela fala da armadilha da virtude. Um artista precisa ter tempo livre, tempo para não fazer nada. Defender o nosso direito a esse tempo exige coragem, convicção e determinação. Essa necessidade de tempo, espaço e silêncio vai dar à sua família e aos amigos uma impressão de que você está querendo se afastar deles. E é isso mesmo. Então, assim, já conecta um pouquinho com isso, né? Que a gente teve uma mini reunião, um brainstorming de ideias de se colocar um livro no mundo, que é ótimo, e que passa por esse auto-merecimento de ter este tempo para a gente mesmo, para a gente se levar a sério, para a gente escutar as respostas, e que às vezes gera uma sensação em quem convive com a gente de que, nossa, tem algo estranho acontecendo, né? Então, quando a Rose traz assim, por que eu não posso fazer isso? Por quê? Né? E ela traz aqui sobre essa coisa do que o mundo espera da gente, né? Essa esteira, essa corrida sobre a produtividade, sobre fazer o que aparentemente deve ser feito. E não, o que ela propõe aqui é um caminho contra o fluxo que está estabelecido no mundo, né? É um espaço para você estar só, estar com você mesmo, com as suas ideias, para escutar, para se cuidar, para se nutrir, enquanto o mundo está dizendo tem que trabalhar mesmo, que a vida é dura, que é difícil, e que isso, e que aquilo, e tem que produzir, que só isso que importa, né, dinheiro, blá, blá, blá. Sendo que esses benefícios, principalmente o financeiro, de autorrealização, de estar satisfeito, né, com o que
você está se propondo a fazer o mundo, se levando a sério e chegando na monetização, no sustento, né, palpável, passa por essa coragem de, de estabelecer novos limites, de expandir limites. Esse capítulo, uma das palavras-chave é limite, né? Então, vem aqui, recuperando o senso de possibilidades, e a primeira palavra que vem de título é limite. Então, às vezes, essas palavrinhas, elas ficam bem tímidas, demarcando os textos, os subtítulos, né? Mas elas são muito poderosas. É uma palavra que ela escolheu, não foi outra palavra, foi limite. Então, que limite é esse? Sabe? Acho que são perguntas importantes. E essa armadilha da virtude tem a ver com que a gente, como que a gente lida, né, com dizer sim e com dizer não, né, que ela já vem trazendo aqui, que vocês estavam falando, né? Eu preciso dizer sim para isso, mas e o não para o mundo, que é o sim para você mesmo? Aonde que está isso? Porque às vezes o sim para a gente é o não bem dado, assim, tipo, não, isso não vai dar para fazer. Não agora. Ou não agora e nem depois. Né? Então, eu acho que é manter fresco, pelo menos para mim, a minha intenção, o meu objetivo com aquilo que eu escolhi, me dá força para, mesmo com cara amarrada, com desaprovação, né? Às vezes as pessoas que eu mais amo, porque elas estão lidando com os medos delas também. Então, às vezes o nosso crescimento inicialmente pode parecer uma ameaça, que é isso, né? Pode parecer que a gente quer se desconectar deles, em algum momento a gente quer mesmo, para dar espaço para o que a gente é, o que a gente quer ser. Então, são pontos importantes a serem destacados, né? E aí tem esse estereótipo do que é ser uma boa filha, do que é ser uma boa esposa, do que é ser um bom marido. O que é isso? Até onde a gente está moldando as nossas escolhas e ações conforme a aprovação social? Alguém dizer que eu estou fazendo algo certo ou errado. Isso é muito forte, né? Querer, como a Cher disse lá no começo, né? A gente quer ser aceito. Mas a que preço? Que aceitação é essa? O que isso quer dizer? Muitas pessoas presas na armadilha da virtude não parecem ser autodestrutivas à primeira vista, determinadas a serem bons maridos, pais, mães, esposas, professores ou o que for. Elas construíram um falso eu que parece ótimo para o mundo e obtém bastante aprovação social. Esse falso eu é sempre paciente, disposto a abrir mão de suas necessidades para atender os outros. Então, fiquem atentos. O verdadeiro eu é um personagem perturbador, saudável e ocasionalmente anarquista, que sabe brincar, sabe dizer não aos outros e sim a si mesmo. Uma frase aqui da Júlia. Então, já no finalzinho, ela joga a pergunta: quais são as minhas necessidades? O que eu faria se não considerasse isso egoísmo? Você é autodestrutivo? E são perguntas e reflexões que nunca devem sair do nosso radar. Porque a gente volta para isso, né?
Volta, sempre volta. Para que a gente consiga se levar a sério e colocar os projetos no mundo. Ter coragem de, não, vou fazer. Sei como que eu vou fazer, não, mas eu vou fazer. E tenho fé de que quando eu decido fazer, as pessoas, eu vou encontrar pessoas que vão me ajudar a realizar. Né? O que a gente teve aqui hoje é isso. Uma pessoa que realizou, a outra que acabou de realizar nos 3 estágios. Uma que realizou, já lançou 2 livros publicados. Na Letícia. A Nina que está vivendo, tipo assim, me belisca, será que isso é verdade? Acho que é um pouco essa sensação, né? Tipo, caracas, eu posso, é seguro ser feliz. É seguro celebrar. Desde quando isso deixou de ser seguro? É seguro, às vezes a gente tem que repetir para a gente mesmo. Tá acontecendo. Tá tudo certo. Eu posso celebrar. É real, né? E a Rose que tá vendo a coisa acontecer. Tipo, ela tá construindo uma nova referência com a experiência de vocês que bancaram o sonho. Tipo, vou me levar a sério, vou fazer. Então, isso é muito rico, né, gente? Se ter Depois eu vou estar oportunidade de aqui conviver com contando, né? alguém. Hã? Contando a vitória depois. Isso aí, isso aí. E a gente vai celebrar juntos. Isso aí. Então, é muito rico, né? É muito rico isso tudo. Só agradeço aí a todos que estão aí. Ana Paula, quer falar alguma coisa? Abrir o microfone. A Júlia não falou hoje. Acho que não. Então, é isso, meu povo. Vocês querem complementar? Fechar o encontro? Tudo certo? Muito bom, feliz da sala tá cheia, estamos na semana 5. Eu acredito que, pelo menos para mim, semana passada foi uma loucura, assim, foi muita coisa ao mesmo tempo. E vai chegando o final do ano, eu não sei o que que é, né? Que a gente vai querendo realizar, fazer mais, as pessoas vão demandando, vão pedindo mais coisa. Tá acontecendo aí para vocês, assim, de uma certa aceleração, assim, mas vamos ficar firme aí, para a gente, que é isso que eu acho que vai estar me ajudando a manter, né, esse equilíbrio mesmo, de continuar andando com saúde. Tranquila, Ana Paula. Paula, Nina. Nina fez um sinal, achei que ia falar. Não. Então é isso aí, ótima semana para todos. Tchauzinho, meninas. E a gente vai se falando lá no grupo, tá bom? Um abraço. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.